tua Bíblia no livro de Juízes. Se eu pudesse dar um tema, essa mensagem é: não desista de lutar. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Não caminhe, não converse, serei breve. Bora, o Bira pregou 28 minutos. O pastor Cleber pregou 1h30. A pastora Márcia fez 2 horas de louvor. E só me sobraram 3 horas para a palavra. Tudo bem. Aleluia. Capítulo 7 de Juízes. Quem achou, dá um brado. Tem gente que deu brado e ainda não achou, mas tudo bem. Eu vi daqui. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Agora pregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, quantos? 22.000, e 10.000 ficaram. Então tinham 32.000, correto? Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. É aquele que eu te disser, este irá contigo, este irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, foi o número de baixar a beber. Joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Amém? Até aqui. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Toma esse altar que é teu por honra e direito. Eis a tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Fala-nos, Senhor, essa noite, ainda mais como o Senhor já falou desde o início. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Sentimos o Senhor nesse lugar. A igreja, Senhor, está aqui, ó Deus, glorificando o teu nome. Fala-nos mais ainda através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aplauda a palavra de Deus. Após a morte de Débora e Baraque, a juíza Débora, e Baraque, que era um outro juiz que ficou com medo de ir à guerra, chamou a juíza para ir com ele. Isso anteriormente, porque é um período que Israel estava sendo conduzido pelos juízes. Então morre Débora e Baraque, junta-se os midianitas, amalequitas e árabes contra o povo de Israel, que pecando estão sofrendo agora a colheita do seu pecado, e são saqueados ferozmente pelos midianitas, amalequitas e os árabes. E aí o povo está num sofrimento muito grande, em miséria, porque no inverno eles plantavam, e aí vinha os midianitas e mais os seus comparsas, como eu disse, que é os amalequitas e os árabes, eles saqueavam Israel. E nesse momento, Gideão está malhando o trigo no lagar. Eles estão em lugares escondidos, nos altos dos montes,
deveriam estar na planície plantando e colhendo, mas eles estão escondidos nos altos, para que ele pudesse fazer isso escondido, para terem o que comer. E então, nesse momento, chega o anjo do Senhor para Gideão no capítulo 6 e diz assim: homem valoroso, varão valoroso, o Senhor está contigo. E ele então conversa com o anjo dizendo: como? Não está vendo toda a minha miséria, a minha situação, meu povo? E ele disse assim: o Senhor quer te usar para livrar a Israel. Eu estou aqui resumindo o texto para você entender. E o Senhor disse que estava com ele. E ele então faz uma prova, traz um alimento para o anjo, para esse homem que veio enviado de Deus. E aí ele toma esse alimento, coloca numa penha, numa pedra, toca com o cajado, vem fogo do céu. Era um sacrifício. Gideão reconhece que era um homem enviado de Deus, e então entende que realmente Deus estava chamando ele para uma batalha. Diga glória a Deus. Amados, depois então, já trazendo quando é no versículo, 34, o Espírito do Senhor, do capítulo 6, o Espírito do Senhor toma Gideão, ele toca o chofar, e aí nisso se reúne homens para a guerra. Ele manda chamar algumas tribos dos seus irmãos, daí reúne-se 32 mil homens. E esses 32 mil homens chegam a ele, e aí já no capítulo 7, como nós começamos a ler, o Senhor diz a eles: Gideão, tem muita gente com você. Se eu der livramento a vocês com esses homens todos, o próprio povo vai dizer assim: nós somos treinados para a guerra, nós somos mesmo bons nisso, nós temos as nossas armas, somos bons na guerra, então a honra é nossa, a glória é nossa. E aí o Senhor diz: tem muitos homens contigo, eu não quero que Israel se glorie, eu quero que eles deem glória a mim. Quem estava dizendo era o Senhor, o eu sou. Diga glória a Deus. Amados, daí Gideão, ele diz para esses homens: quem for medroso, tímido, volte. Então voltaram do povo 22 mil, 10 mil ficaram. E aí o Senhor diz: ainda são muitos os homens que estão com você. E aí o Senhor então mandou que ele fizesse uma segunda prova, levou os homens ao Jordão, naquela região ali. E aí o Senhor mandou que eles bebessem água, e os homens que tomaram água de uma maneira que um soldado não a faria, dessa maneira, o Senhor então disse: não, esses homens não irão contigo. Aqueles que tomaram água, levando a mão à boca, o Senhor, e foram 300, o Senhor, esses irão contigo. Então mais 9.700 homens voltam. E aí, somando, amados, os 22 mil com 9.700, dá 31.700, 300 que ficaram. Pastor, que tanta conta é essa? Porque eu quero dizer para você, nessa tarde que o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a olhar para esses 31.700 homens que voltaram, que desistiram de lutar. Quantas vezes já pregamos aqui nesse altar palavras maravilhosas sobre esses 300 que estavam com Gideão, mas eu quero ter uma nova perspectiva e dizer das pessoas que desistiram de lutar. Pessoas, e eu enumerei algumas lutas, algumas pessoas tipos de pessoas que desistiram de lutar, ou lutas. Pessoas que desistiram do seu casamento, simplesmente disseram: eu não aguento mais, não vou lutar mais por isso, isso não vai acontecer,
eu desisto, são pessoas que estavam, e eu quero aqui conjecturar que estava no meio dessas pessoas que desistiram. 31.700 homens que disseram: eu não vou à guerra. Pastor, Deus queria livrar com 300, é claro, porque Deus falou que tinha muitos homens, 32.000, mas você tem ideia de quantos eram os inimigos? Mais de 150.000 homens, entre os midianitas, os amalequitas e os árabes. Eles já eram um número muito maior, querido. Deus já seria glorificado, mas Deus quis que se reduzisse o número. Mas esses homens perderam a grande oportunidade. Pastor, e se Deus dissesse assim: olha, e se aqueles homens respondessem para Gideão: não vamos voltar não, somos corajosos, entraremos contigo nessa batalha por Gideão e pelo Senhor. Aí eu imagino que Deus ia então: bom, já que todo mundo vai entrar na batalha, eu vou aumentar o número de inimigos, mas o meu nome será glorificado. A história podia mudar, Deus tinha poder para isso. Mas os 31.700 foram homens que desistiram de lutar pela sua família, que desistiram de lutar pelo seu casamento, que entregaram os pontos, que disseram assim: não, eu não vou lutar mais por isso, eu não vou lutar por algo que eu já vi que eu vou perder. Eu não vou lutar por essa mulher, não vou lutar por esse homem. Pessoas que desistiram dos seus filhos. Esses meninos não tem jeito. Quantas vezes você ouviu pessoas amaldiçoarem seus filhos? Esses demônios, eu já ouvi pais falarem: isso é um demônio, isso é um capeta, amaldiçoar os seus filhos. Por conta de N situações, os filhos cresceram, se envolveram com drogas, e os pais disseram assim: eu desisto de lutar, eu desisto de você. Quantos de nós ouvimos isso? Quantos de nós na adolescência, talvez você foi uma pessoa bem difícil, você tenha ouvido o seu pai ou sua mãe dizer assim: eu desisto de você. Ou quantos de nós dissemos isso? Eu desisto de você. Quantas vezes você desistiu dos seus filhos? Pessoas que desistiram de lutar pela sua saúde. Eu estava, num tempo atrás, quando a gente morava lá depois de Nárnia, nós tinha que quase que entrar pelo armário para sair lá, tão longe. Saía daqui, estava chovendo, lá estava sol já. Ou então saía de lá, estava calor, que estava frio, era uma loucura. Os irmãos já estavam em casa, já tinham jantado, já tinham assistido Fantástico, dormido, a gente ainda estava na estrada ainda. Mas louvado seja Deus, Deus mudou a história, diga amém. Aleluia. Sabe, amados, mas tínhamos uma pessoa, uma irmã em Cristo, que duas irmãs em Cristo estavam com câncer, e uma lutou e a outra desistiu de lutar. E eu vou te falar, eu sei que Deus, Ele tem o poder de curar e levar para Ele, mas a que permaneceu na luta, Deus deu vitória, Deus a curou, hoje é uma pastora para a glória de Deus. E a outra que desistiu, não quis mais fazer quimioterapia, eu não quero fazer, e elas estavam juntas na mesma luta. Essa faleceu, e ela assumiu o seu risco, desistiu de lutar. Quantas vezes nós desistimos de lutar pela nossa saúde, e o médico diz: você tem que cortar a gordura, você tem que emagrecer, e você desistiu de lutar, e você está esperando o quê? Para continuar, para voltar a essa luta. Diga glória a Deus por isso, diga: eu vou continuar, eu vou lutar, diga amém. Pessoas que desistiram de lutar, querido, pelos seus sonhos, seus objetivos, foram derrotados pelos midianitas sem terem ido à guerra. Porque esses homens que voltaram, eles perderam pelos midianitas sem mesmo ter ido à guerra. Porque não basta você
se omitir de guerrear para você perder. Você perde quando você já desiste de lutar. Também é o contrário. Eu venço as batalhas que o Senhor me coloca ou traz para eu vencer, ou traz para eu lutar. Eu as venço no momento que diz assim, que eu digo assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não venço no momento que o gigante cai. Eu não venço no momento que eu digo: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venço no momento que eu decido lutar, irmãos. Pessoas que desistiram, que desertaram mesmo sem ter lutado, foram derrotados porque desistiram do Deus da guerra. Deus sim queria que com pouco se fizesse a guerra. E como eu disse, o Senhor teria, e os inimigos já eram muito maiores, mas o Senhor teria enfrentado, o Senhor, teria aumentado o número de inimigos. Olha que homens corajosos eu tenho em Israel, os 32 mil querem a guerra, então eu vou dobrar o número de inimigos, vai ter 300 mil, mas o nome do Senhor iria ser glorificado. Pessoas que desistiram do seu ministério. Quantas pessoas chegam na igreja e contam histórias de que, olha, quando eu subi ao monte, pastor, você não sabe a minha história. Olha, pastor, quando eu orava, olha, pastor, eu já orei por enfermos assim, por pessoas que estavam à beira da morte e elas foram curadas. Olha, pastor, como eu cantava, como eu tocava. Pessoas que desistiram do seu ministério. Há pessoas que foram chamadas e desistiram de seguir no seu chamado. Por quê? Porque tem luta. Mas eu vou dizer uma coisa: a luta te mantém vivo, querida. A luta te mantém de pé. E essa noite é a noite de voltar a lutar. Diga glória a Deus. Pessoas que desistiram por se acharem fracas, incapacitadas, ou que ia dar muito trabalho. A palavra de Deus diz: diga ao fraco, sou. Então, irmão, se você é fraco, o Senhor te fortalece. Diga glória a Deus. Pessoas que se sentiram incapacitadas. Isso aconteceu com Gideão. Gideão diz para o anjo: eu sou o menor, a minha família é menor de Manassés, e eu sou o menor da minha casa, sou o mais fraco. Olha, querido, quantas vezes na Bíblia Sagrada essa foi a chave para a vitória. Pessoas que eram fracas, incapacitadas, onde outras olhavam para elas, mas o Senhor as levantou como grandes guerreiros. Não tem problema se você achar que não sabe falar. Quantos preletores, quantos cantores que um dia foram gagos, ou que um dia não sabiam falar direito. Num dos batismos que eu estava há muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás, um dos batismos emocionantes que eu pude participar, onde a esposa estava batizando e o marido drogado, ímpio, foi assistir o batismo da esposa, mergulha na piscina com roupa, com carteira, com tudo, com celular não, que eu não tinha celular 20 anos atrás, mas mergulha daquela maneira e ali todos se emocionam, choram. E aí no domingo de manhã, quando foi à noite, o pastor fala assim: eu quero que o irmão Anderson, ele fale aí como é que foi hoje de manhã. E o cara levantou, irmãos, assim no meio do templo, a igreja lotada, e ele fazendo assim, ele não sabia nem falar, e falando, ele começou a fazer gesto assim, não sei se ele estava com vergonha, não, porque não sei o que não sei, ele estava fazendo assim, tanta vergonha, uma pessoa completamente, sei lá, um ogro quase. Mas alguns meses atrás eu fui pregar na igreja do pastor Anderson, e a esposa dele ministrou louvor, a gente ficou de boca aberta. Ela disse para minha esposa: eu me espelhava em você. Eles, os filhos tocando, a esposa ministrando louvor, e ele um grande pregador. Deus faz assim. Você pode sentir-se pequeno, incapacitado, Deus levanta você, querido. Diga glória a Deus.
Pessoas que desistiram de Deus, de Jesus, da igreja. Entre esses 31.700 que disseram, não vamos. Porque Gideão diz no alto do monte, em Gileade, diz assim, quem tem medo volte, voltou 22.000. E depois, voltaram mais 9.700. São aqueles primeiros homens que estavam desistindo. Quando Gideão toca buzina, trombeta, no capítulo 6, versículo 34, esses homens se ajuntam. Eu estou aqui, Gideão, contigo para a guerra, mas quando o negócio aperta, mete o pé. Quando o negócio aperta, eles começam a comentar, rapaz, tem muito midianita, tem aproximadamente os 150.000, os caras são terríveis, ainda estão mancomunados com os amalequitas, com os árabes, vai dar ruim para a gente. Quando Gideão diz assim, quem tem medo volta, voltou um montão. É assim, irmãos, diz que está com você, pode contar comigo, estou aqui com você, quando aperta, mete o pé. Como eu disse, se eles dissessem, Gideão, vamos para essa guerra, Gideão, quem tem medo volte, não voltassem, mesmo assim o nome do Senhor seria glorificado, mas esses se acovardaram. Pessoas que desistiram de Deus, e não venham me dizer, porque aconteceu algo, porque o pastor aconteceu isso, saiu, ou que aconteceu alguma coisa, que a igreja está diferente, se acovardaram. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, diz Hebreus capítulo 10, versículo 38. Deus não tem prazer naqueles que voltam atrás. Ei, irmão, se você é um guerreiro, se você acha que Deus te chamou para uma grande obra, levanta a mão e diga glória a Deus. Diga, eu estou aqui. Pastor, são pessoas que têm que ter paciência, são fracos. Claro, Paulo disse, entre nós há fracos e doentes. Mas há pessoas que estavam esperando uma oportunidade para pular o carnaval, porque tinham a sua fé em pessoas, porque estavam a sua fé nos louvores, num instrumento, num pastor, e aquilo e tantas coisas, mas não estava a sua fé na rocha que é Cristo Jesus. Olha, querido, desistiram de Deus, desistiram do seu propósito, desistiram de Jesus. E qual é o papel da igreja? Julgar? Não é isso que eu estou fazendo. Vamos amá-las e ir atrás delas, vamos abraçá-las, vamos enxugar as suas lágrimas, vamos sarar as suas feridas. Mas é fato que muita gente desistiu de Deus, desistiu de Jesus e desistiu da igreja. Quantas pessoas que nós encontramos e disseram assim, eu não estou na igreja por causa disso, eu não estou na igreja por causa daquilo. Se você for conversar com pessoas que são crentes antigos, com os pastores e muita gente que está sentada ali e aí também, que são crentes já há muito tempo, há 10 anos pelo menos, há marcas em nós, pessoas pisaram em nós, pessoas nos expulsaram, homens, pastores, pisaram, massacraram, falaram mal de nós, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Isso não nos tirou, não nos fez desistir de Jesus e da sua igreja. Sabe por que eu te amo, irmão? Porque eu amo a igreja do Senhor Jesus, porque eu amo a Jesus. Porque se eu olhar para você, você olhar para mim, você vai se frustrar. Mas se você olhar para Jesus, olhar para a sua igreja, você vai amar quem está do seu lado e tolerar, não é tolerar, ter paciência com Ele. Ah, pastor, mas ele falou isso, fez aquilo. Tem que puxar a orelhinha. Tem gente aqui boa nisso, de puxar a orelhinha, de pegar a ovelhinha e pegar na orelhinha dela, de pegar a ovelhinha e dar umas varadinhas, volta para o rebanho, mas não significa deixá-la. Diga glória a Deus. Há líderes que desistiram dos seus discípulos que desistiram do seu líder, pastores que desistiram de suas ovelhas, ovelhas que desistiram do pastor. Pastor, você não sabe a história de Moisés, que ele estava enlouquecendo, ele disse para Deus, Deus, esse povo vai me deixar maluco, esse povo vai me deixar louco.
Eu mesmo deixo o pastor Fábio e a pastora Érica doidão. Eu sou assim mesmo, sou uma pessoa difícil. Brincadeira, não sou tanto assim, né? Estou melhorando. Moisés disse: Deus, esse povo está me enlouquecendo. Calma, Moisés. Calma que esse povo ainda vai entrar na terra prometida. Você é escolhido do Senhor, querido. Talvez você tenha sido deixado para trás por um pastor. Talvez alguém tenha desistido de você. A sua liderança, talvez a liderança tenha desistido de você. Pessoas que deixaram para trás. Talvez você foi abandonado pelo seu pai e pela sua mãe. Pastor, você não conhece a minha história. Meu pai nunca me falou que me ama. Desistiu de você, ok. Mas tem um que não desistiu de você. Tem um que nunca desistiu de você. Pastor, meu pai não tinha o costume de me pegar no colo. Jesus já te pegou muitas vezes, você não viu. Pastor, minha mãe não era daquela que ficava ali me olhando no berço, preocupada, ela saía para beber, você não sabe a minha história. Jesus estava no seu quarto. Ele não deixou você só, Ele não te abandonou. Eu sei que eu estou falando a história de muitas pessoas aqui, Deus está falando. Mas Ele não desiste de você, diga glória a Deus. Amados, profetas, missionários que desistiram do seu chamado, de orar, de jejuar, de lutar, esqueceram o primeiro amor, se envolveram com tantas coisas nessa vida, com tantas coisas, e esqueceram o primeiro amor, esqueceram o seu chamado, esqueceram o que foi chamado inicialmente, e não percebem que muitos estão perdidos. Mas hoje é noite de voltar para o primeiro amor também. Foram derrotados sem mesmo ir à guerra. E mais, sabe que muita gente desistiu. Talvez você tenha desistido de tantas coisas, mesmo sabendo que Deus ia dar vitória. Sabe de um pastor que pode ter desistido do seu ministério, mesmo sabendo que Deus ia dar vitória, ele desistiu porque dá trabalho. Porque vai ter feridas, pastor, vai ter feridas. Eu não posso dizer que não vai ter feridas, que não terão feridas as lutas. Mas como a gente costuma dizer, as feridas elas causam cicatrizes. Cicatrizes contam a minha história, mas elas não doem mais. Vai ter um dia que vai parar de doer. Pastor, falam de mim. Pastor, tacam-me pedras. E eu sinto, porque você está vivo. O Senhor não chamou você para andar vivo, para andar morto. Não foi isso que Ele disse? Estás mortos para o mundo. Você está morto, querido, para o mundo. A velha criatura, o velho homem já morreu. E quando você se sentir morto para o mundo e vivo para Cristo, morto não sente pedrada, pode tacar pedra que não sente, porque ele está morto para o mundo, para os problemas, para as fofocas, para tudo que há. Ele está vivo para Jesus, para quem o chamou, para viver uma vida de vitória com Ele. Pastor, eu sinto, eu choro, porque você está muito vivo. Você morreu no outro dia do teu batismo, esqueceu? E morto não sente. Fala mal de um morto aí. É aquele cara que foi enterrado hoje, ó. Ele vai ficar chateado, mas ó, ele não era fácil, era terrível. Ele não vai ficar chateado, irmão, morreu. Você morreu no dia do teu batismo. O que você está sentindo ainda? Luta, pedrada, fofoca? Não sinta. Porque agora você anda vivo com quem está vivinho, o Rei dos Reis, que ressuscitou no terceiro dia. Diga glória a Deus. Oh Jesus. Sabe, amados, ainda tem 10 mil, 22 mil anos covardes, e eles voltam. Pessoas que desistiram de lutar pela sua família, pelo seu casamento, lutar pelo seu ministério. E tinha ainda 10 mil. E aí o Senhor diz, é muita gente, Gideão.
Porque você não está entendendo, o milagre que eu quero fazer é quando esgotarem as suas esperanças. Pastor, a esperança é a última que morre, é ali, já morreu, irmão. Porque 300 para 150 mil, aí não tem mais esperança não. Não tem não, é aquele momento que no avião, eu vi um homem de Deus dizer que o avião, né, ele estava num voo internacional e aquele avião começou a dar pane e todo mundo dizendo, vou morrer, oh meu Deus. E ele está também achando que vai morrer, mas ele não podia gritar, né? Ele não podia ficar histérico. Ele falou assim, em nome de Jesus, ninguém vai cair nesse avião, esse avião não vai cair, melhor dizendo. Mas ele por dentro, ele falou assim, não tinha mais esperança, eu achei que eu fosse ver o Senhor. Eu não queria agora não, Senhor, segura um pouquinho. E ele disse que aquele avião se estabilizou, pousou e foi tudo bem. Aqueles 9.700 homens que voltaram. Pastor, era plano de Deus, é claro, não estou dizendo isso, não estou querendo mudar a história. Mas eram homens que também foram obedientes, que desceram ao Jordão, que foram ali a Gileade, desceram ao Jordão, que se prontificaram, obedientes, homens de coração. Estou na obra contigo, conta comigo, eu sei que uma galera foi embora, mas eu estou aqui, eu não estou no meio dos covardes. Mas eram homens que não estavam preparados. Deus manda que eles descessem ao Jordão e bebessem água, e aqueles homens beberam a água de uma maneira que mostrou, não são soldados. Separa. Sabe, querido, às vezes você não está preparado para grandes batalhas. Daí você pode ficar chateado porque alguém não te ordenou, porque alguém não te chamou para o fronte de batalha, porque alguém não citou o teu nome. E aí você se chateia. Mas Deus está te preservando. 9.700 homens que tiveram que voltar, porque Deus falou assim, vai haver uma grande batalha, mas é com poucos que eu vou vencer. Isso me lembra Natã, numa das batalhas, filho de Saul. Numa batalha diz, Deus livra com poucos. Um grande amigo de Davi. Deus livra com poucos. Esses homens vão para a batalha e o Senhor dá vitória. E aí eu quero voltar com você no capítulo 6, no versículo 12. Vá comigo. Capítulo 6, versículo 12. E eu quero voltar aqui. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Por que eu voltei? Porque aqui Gideão não sabia quem Deus sabia que ele era. Quantos entenderam? Porque quando a gente está no meio, quando a gente entra em tribulações, quando a gente entra no meio, ou se levanta um vendaval, como os discípulos estavam no barco no meio daquela tempestade, eles sabiam que Jesus estava no barco, mas eles não sabiam o final daquela história, e eles desesperaram. Gideão, quando chega um anjo, diz assim, você é um varão valoroso, você é um valente. Ele disse, você não me conhece? Conheço sim. Se você se olhar no espelho, você vai dizer, eu não consigo vencer essa luta. Pastor, só Jesus na minha vida. Eu não consigo vencer essa batalha. Foi isso que Gideão disse. Eu não consigo. Sou menor, a minha tribo é pequena. E eu estou aqui, só no meu pirão primeiro, só tentando sobreviver. E aí deixa eu viajar um pouquinho. Talvez um anjo estivesse dizendo para ele assim, olha Gideão, o Senhor não te chamou apenas para sobreviver. Eu estou tentando só viver a minha vida, me deixa aqui. Eu já participei de lutas, de guerras, sofri,
já estava lá na obra e pensei que ia chegar a minha vez e o outro foi na frente. E aí o anjo dizendo para ele, o Senhor dizendo para ele assim: não é a tua hora, calma. Afinal de contas, quem está no controle? É você ou sou eu? Quem está no controle? Quem é que manda nisso aqui? Gideão ia dizer assim, disse, eu não sou capaz. Você não sabe a luta que eu estou. Eu não tenho estrutura. Estou aqui, só Deus sabe, porque minha cabeça está lá fora. Minha mente, eu não consigo nem me concentrar no culto, porque minha mente está nos problemas. Eu estou ouvindo, porque se eu não vir, minha roupa vem até sozinha, de tão acostumado que eu estou de vir à igreja. E aí o Senhor diz assim, você é capaz sim. Eu não vou vencer essa luta, você não está vendo? Quantos são? Você não está vendo que nós pecamos, estamos colhendo, e aí o Senhor está dizendo, eu quero levantar você como juiz, para mudar essa história. Porque não diz acerca só de você, Gideão. É o povo que você vai livrar, é a tua família que você vai livrar, é a tua casa que você vai livrar. E não é só acerca de você. Quantas pessoas vão olhar para você e vai dizer, ei, a Cristiane venceu, eu consigo vencer. Quem dava alguma coisa pela Cris, ela venceu, eu vou vencer também. Não é só sobre você, é o espelho que você, sem querer, sem pedir para ser espelho, você vai ser. As pessoas vão olhar para você, ei, ele venceu, ei, a irmã Gilsa venceu, ei, o irmão tal venceu, a irmã venceu, eu vou vencer também. Porque é assim, queridos, as pessoas vêm para esse lugar, vê pessoas com problemas, sim, mas elas olham e há pessoas saradas, curadas, há casamentos verdadeiros, há casais que se amam, que têm uma família linda. Então elas olham para nós, mesmo sem eu pedir, elas vão olhar para mim, para minha esposa, e vão dizer, que família linda o pastor João tem, que casamento estabelecido o pastor Kleber tem, como esses irmãos são uma bênção, como a pastora Érica é uma bênção, como o pastor Gustavo é uma bênção, como o pastor Salvador. Eles vão olhar para nós, se nós vencemos as nossas batalhas, Deus está nesse lugar, eu vou vencer também. Eu quero terminar aqui nesse versículo 12 e dizer que Deus conhece você. Quantas pessoas foram profetizadas para ela, você vai ser um pastor, um missionário, ei, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não, comigo não. E aí, como tem pessoas que Deus não dá o poder da escolha, Deus diz assim, não vou ser pastor, vai. Eu não quero, vai. Eu não vou ser missionário, eu não vou ser músico, eu não vou ser um diácono, eu não quero. Deus fala assim, você não tem escolha, meu filho. Eu vou ficar longe, ficar chateado lá atrás, não tem problema. Você vai ficar chorando a vida toda, mas uma hora, eu só dou um aviso, as coisas não vão bem para você. Se você tentar desistir, as portas se fecharão. Se você tentar fazer outra coisa, eu vou abrir uma empresa, não quero me envolver com a obra, as portas vão fechar. Porque o que Deus chamou para você ser, a armadura que Deus chamou você para vestir, irmão, está te esperando. Não é outro. Há pessoas que farão diferentes de você, há pessoas que farão melhores que você, há pessoas que farão menos que você, mas igual você não tem, você é único. Tem gente que vai pregar melhor, cantar melhor, vai fazer um evangelismo melhor que você faz, mas como você, só tem você. Porque a armadura que Deus tem para você é tua, tem a tua medida. Gideão podia dizer, ei,
Como eu sou o menor, procura um fortão, procura alguém da tribo de Rúben, procura alguém da tribo de Levi, procura em outra tribo, por favor, me deixa. Não, é você. Deus está falando contigo, levanta a mão e diga glória a Deus. É você que vai lutar pela tua casa. Não fica te chutando a bola dizendo, ops, pega aí. Não, é tua, ela volta para você. A responsabilidade volta para você. Poxa, mas o pastor não foi lá em casa orar pelo meu filho que desviou, pela minha família. Ei, irmão, em nome de Jesus, quem é o pastor comparado a Jesus que está com você? Quem sou eu comparado ao que você carrega dentro de você, o Espírito Santo? Perdoe a minha falha. Oh meu Deus, perdoe se eu não sou o pastor que você desejava, que você sonhou, mas eu vou dizer algo melhor, alguém muito maior que está aqui nesse lugar hoje, muito maior que eu, está com você, irmão, o Espírito Santo de Deus, é o Jesus que anda no seu barco até no meio da tempestade, não vai afundar, Deus está nesse barco, irmão. Oh meu Deus, desculpa, pastor. Tanto tapa que eu dou aqui, a pastora daqui a pouco vai dar uma tapa em mim. Eu dou tanto tapa nesse altar. Jesus, me desculpe, perdoa. Olha, querido, quantas vezes você se sentiu incapacitado? Quantas vezes eu? Primeira vez que eu fui cantar com a minha família na igreja, eu era recém-casado, isso não tem muito tempo. Vai fazer 23 anos de casado, mas tudo bem. Para mim foi ontem. Primeira vez que eu fui cantar na igreja com a minha família, os rapazes da igreja, porque eu casei novo, com 21. Os rapazes da igreja olharam para mim cantando, pega a guitarra, cara, para com isso, cantar nada, zoando. Ainda me olhando na hora do culto e no final falar, foi zoado o culto inteiro. Duas coisas eu não nego. Que eu não sou um bom cantor, mas não nego também que a unção de Deus está na minha vida. Diga glória a Deus. Que quantas pessoas já foram curadas na hora do louvor, na hora da palavra. Quantas vezes a gente foi sofrido fazendo a obra de Deus. Quantas vezes eu disse assim, Deus, vou ficar aqui, tá? Não quero saber não. E aí eu olhava algo que só Deus me chamou para fazer, que só eu fazia. Tinha gente que fazia algo muito melhor, mas tinha coisas que só eu fazia. E Deus falava assim, olha lá, teu lugar está lá. Tem uns que vão fazer melhor do que você, mas aquilo ali você sabe fazer. Sabe, querido? Não tem jeito, não adianta recalcitrares contra o aguilhão. Deus falou isso para o que se tornaria Paulo. Deus falou, Paulo, para de lutar contra a minha vontade na sua vida. Para de dizer que você só está aqui crente de banco só para bater palma. Não, eu te chamei para algo maior. Pastor, mas os homens me param. Não tem, o problema não é com os homens, é o Senhor, irmãos. Quem retirou os 22 mil, quem tira os 9.700 é Deus. Talvez você esteja no meio dos 300, mas com certeza você vai estar no meio do povo que está celebrando a vitória, que foi salvo, que foi liberto dos inimigos.